se conhece, todo mundo sempre compartilhando e atuando, tudo em conjunto. Me Que conta joia. uma coisa, você você estava numa live aí também, né? Ah, agora. Virou moda agora, né? Hoje mesmo era 7h30, eu já estava numa live de um grupo aqui que eu participo, aí eles alteraram os horários para 7h30, né? Ontem era 8 horas da noite, estava iniciando uma, né? Nossa. Não está tendo mais horários, né? Antes a gente tinha o horário de 8 até às 18 no escritório. Com a pandemia, você começa a trabalhar a hora que acorda e termina só na hora que vai dormir. Não, E estendeu os quando horários. dorme, né, Renis? Tem esse ponto aí também, né? Sem dúvida. Mas está muito bom, né? A gente está numa pegada muito boa, né? A gente tem aí A gente não boas é artista, mas está expectativas. fazendo live, né? É isso mesmo, né? A ideia é essa. Maravilha. Ô, Renato, vamos iniciar. O pessoal vai entrando aí, né? A gente, para Sim, cumprir um protocolo aí de como é que estamos no prazo aí. Eu não. já tá no horário já podemos começar. Muito bem, muito bem. Ô, Jefferson, o Daniel, o Freitas, Neymar, os outros convidados estão sempre aqui conosco, né? Tem uma turma que a gente iniciamos aí esse bate-papo lá no final de março, se eu não me engano, né, Renato? E aí de lá para cá a gente vem sempre às quintas-feiras ali, falhando algumas, né? Mas fazendo ali um bate-papo, sempre trazendo aí um convidado para poder nos trazer à luz algum tema em especial, né? Já tivemos aqui a oportunidade de ouvir grandes falas aqui, né? E todas, cada uma com uma pegada muito importante e um tema muito bom sendo discutido. E aí tinha um tema que a gente já queria trazer há algum tempo, né? Daí o convite, e muito obrigado por você ter aceitado de estar aí conosco, né? Que é um tema Imagina. que fala a mensagem que talvez todos querem ouvir, né? Estou pronto, quando estarei pronto, né? Para poder tratar aí de investimento. Hoje mesmo eu fiz a pergunta para um amigo, né? Qual que é o valor de uma... Se você for dividir a sua empresa aí, né? Se você for trazer ela, estabelecer cotas, né? Quanto que vale, né? Qual que vai ser esse valor? Então, tem muitas dúvidas a respeito desse tema, né? E você nada nesse mar aí há muito tempo, né? Sabe disso. Claro que tem os níveis de maturidade, né? Então, muito nos enriquece esse tema e a gente gostaria que você pudesse nos apoiar com ele, né? O Perfeito. Renato intermedia aqui, né, junto conosco. O Daniel Simões, da ACBR, é um grande parceiro nosso, que está sempre conosco aqui, né? Muito participa muito aqui efetivo com a contribuição do seu conhecimento, né? E aí temos algumas pessoas que estão sempre participando também, o Freitas, né? Nosso Galvão aqui de Osasco, fantástico, né? Neymar, Minas em peso aí, né? Aos outros participantes, PC, e aí. E no decorrer disso vão vindo outros para poder ir nos conduzindo a esse tema. Mas eu passo a palavra contigo, você se apresentar aí para a turma e na medida que você for desenvolvendo aí uma linha de raciocínio de base nesse tema, nós podemos ir ali trazendo algumas perguntas que forem trazendo aqui e sendo colocada no chat
para a gente ir conduzindo esse bate-papo, né? Tá bom, A maravilha. palavra é contigo aí, meu amigo. Maravilha. Renis, Renato, PC, demais pessoas, amigos, aí, muito obrigado de novo pela oportunidade. Especialmente nesse momento, vou falar bem brevemente da minha empresa. Tem sido muito bacana participar das conversas, porque independentemente de, obviamente, surgir algum negócio ou não, acho que a oportunidade de ter ideia, conhecimento, absorver e, sobretudo, como eu digo, espalhar, a gente não é pastor, mas espalhar a palavra é importante. Falar um pouquinho do que a gente anda fazendo, trazer um pouco da realidade de negócios de outras áreas, de outras regiões. Vejo que, como você bem falou, tem muita gente de Minas. Gosto muito de Minas. Fui algumas vezes, não conheço tão bem, mas é um Brasil à parte, né? Literalmente, é quase cada estado desse país é quase um outro Brasil, né? De tanta oportunidade e desafio que tem. Então, de novo, para mim é muito bacana, fico muito feliz e honrado com o convite. Eu tenho um pequeno material aqui que, se você me permitir, eu vou trocando um pouquinho de ideia, falando um pouquinho sobre o nosso aprendizado, um pouco sobre mitos e verdades nesse negócio, um pouquinho sobre valuation também, sempre uma curiosidade. Se vocês me permitirem, eu queria compartilhar a tela, que eu vou passando um pouquinho do material, batendo um papo com vocês, pode ser? Beleza, eu já liberei aí. Maravilha, muito obrigado. Deixa eu colocar aqui já então, Renato. Maravilha. M&A, de modo geral, né, os negócios de fusões e aquisições, tem muito glamour às vezes, né? Então você vê que às vezes até a gente começa aqui com material escrito em inglês, mas é porque é o hábito. Valuation, por que você fala valuation? Ninguém fala valoração, né? Atribuir valor. Não, valuation é mais bonito, né? Por que não fala fusões e aquisições? Né? Porque M&A também é de fora. A gente tem um pouco disso, né, como brasileiro, de às vezes querer valorizar só o que vem de fora. Mas o que eu queria trazer um pouquinho para vocês é sobre o ciclo de funding, né, de financiamento e de valuation em si. Mas antes, obviamente, deixa eu falar rapidamente sobre a Zaxo, que é a minha empresa. Brevemente, para quem o PC já me conhece, nos conhecemos há bastante tempo, a gente trabalhou junto na Bematec, e eu e meus sócios tivemos vidas executivas em carreira de trabalho normal, e há pouco mais de 10 anos começamos a empreender. Inicialmente pela Dealmaker, que é uma boutique de assessoria que a gente fez parte no final da primeira década dos anos 2000, e depois no finalzinho de 2008, 2009, fundando a Enterprise. E viemos fazendo negócios voltados para pequena e média empresa. Rapidamente vou falar o que a gente está fazendo hoje, mas recentemente a gente decidiu fazer uma junção, fazer literalmente uma fusão, como a gente tem dito, resolvemos beber da nossa própria fonte, né? Assessorar os outros é uma coisa, fazer a si mesmo é diferente. Então, a gente botou à prova, literalmente, toda a capacidade que a gente tinha e funcionou, graças a Deus, muito bem. Essa fusão aconteceu, literalmente, em 3 semanas. Obviamente, as 3 partes, tanto a Zaxo quanto a Enterprise, que é a minha empresa de origem, a Leão Bravo, eram 3 grupos de sócios que já se conheciam muito bem, já tinham histórico de relação. Da Zaxo, o sócio fundador é o Alexandre, que o PC conheceu, foi VP executivo lá na Bematec, quando a gente esteve junto no projeto de reestruturação. Alguns daqui do fórum de vocês conhecem também essa história, ou são clientes, ou foram, ou tiveram negócios com a Bematec. E a gente decidiu se juntar, basicamente porque a gente entende que o momento de oportunidades para fazer negócio em M&A é muito grande e muito oportuno. Sobretudo, essas 3 empresas já tinham um histórico muito próximo e perfis de atuação muito parecidos. A gente sempre atuou no que a gente chama de médio, né, de middle, na média empresa, pequena, média. A gente sempre foi boutique, sempre assessorou os empresários e as empresas de maneira muito próxima, sendo sempre um sócio. E a gente está aqui, presente fisicamente juntos, né? As 3 empresas têm base de atuação em Curitiba. Então, acabou sendo um caminho natural. Quem quiser conhecer um pouco mais da história, ou tiver curiosidade, obviamente, fique à vontade de acessar lá no meu LinkedIn, fazendo um jabá aqui. Tem um artigo que eu divulguei, que nós divulgamos no dia da transação, dia 1º de julho, contando esses bastidores, como é que foi botar de pé uma transação em 3 semanas. O mais engraçado foi divulgar a transação, a gente foi à mídia, né? Tem que fazer propaganda, contar a história, e aí os sistemas de monitoramento de transação, tem um monte aí no mundo afora, eles ficam mapeando divulgação de negócio. Aí mandaram um e-mail para a gente perguntando quem é que assessorou vocês nessa fusão. Aí a gente voltou para eles, não, nesse caso, se a gente contratasse alguém para assessorar a fusão de nós mesmos, a gente estava dizendo que a gente era mesmo muito incompetente, né? Pelo amor de Deus. Como a gente fala brincando, a gente fez esse deal na cozinha.
Então, resumidamente, o que a Zaxo faz, senhores? A Zaxo é uma empresa de assessoria financeira focada essencialmente na assessoria de transações de capital e, eventualmente, na gestão. A gente faz ainda algumas coisas relacionadas à gestão, mas todas as que tenham, por fundo ou por pano de fundo, uma oportunidade de capital. E o que é M&A, né? Vamos falar um pouquinho rapidamente aí de mitos e verdades em fusões e aquisições. Primeiro ponto, né? M&A é uma ferramenta de negócio. E só para adiantar aqui uma dinâmica, isso aqui é um bate-papo, naturalmente, também do meu lado, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer ponto que vocês queiram comentar, fiquem super à vontade de me interromper. Mas, sobretudo, senhores, mergers and acquisitions, que é nome bonito, né, do inglês, fusões e aquisições, é uma ferramenta de negócio. Falei até isso um pouquinho na live anterior com o pessoal da SB Crédito. M&A é só para empresa grande? Não. Sabe por quê? Por um motivo muito simples. Se transação de compra e venda de capital, né, de empresa, fosse só para empresa grande, a padaria não podia ser vendida. O carrinho de pipoca não passava o ponto, a sacaria não achava um comprador. Qual é a diferença disso para M&A? Em essência, nenhuma. Tem valoração, tem estratégia, tem negociação, tem contrato. Às vezes não tem, né? Às vezes faz no fio do bigode. Mas a questão é, quanto maior o negócio, quanto mais complexo, não é só tamanho, né? Quanto mais complexo, eventualmente, o negócio muitas vezes menos seguro o próprio empresário fica em fazer sozinho. A grande realidade nenhuma transação de compra e venda deveria ser, eventualmente, feita sem um advisor. Por quê? Porque tem muita... Não estou falando de dificuldade para vender facilidade, mas tem coisas específicas. Um empresário que tem o seu negócio, seja de produto ou de serviço, não importa, está acostumado a transacionar o ativo, as atividades, né, os produtos e serviços que ele faz, não a empresa dele. São poucas empresas que têm a estrutura de comprar e vender ou que foram forjadas desde o seu nascedouro, vamos dizer assim, com as fusões e com as aquisições. Mas a ampla maioria não é. Então, a questão é que não tem advisor para tudo, né? Óbvio, infelizmente não vai caber uma assessoria financeira para fazer a passagem de um ponto comercial. Não cabe, não tem massa financeira, vamos dizer assim, disponível. Do outro lado, cada vez mais o volume de transações aumentou na base e a assessoria desceu. Antigamente se fazia só com grande banco. Hoje também passaram a ter as boutiques nacionais. Hoje existem as boutiques locais, as boutiques regionais, como a gente. A gente tem um foco maior na região sul. Claro que a gente tem clientes no Brasil inteiro. Mas você encontra disponibilidade de serviço muito maior do que se existia no passado. Então, a acessibilidade a ter um advisor não é mais aquela situação de, para mim isso é impossível. Para alguns negócios, eventualmente, pode não ser viável. Mas está longe de ser aquela situação que era antigamente. Né? Me obrigo a fazer sozinho, primeiro porque não tem alguém para me ajudar, e segundo que eu acho que não é para mim. Isso tem mudado bastante. Então, falar um pouquinho sobre transações e alguns fatores aí relacionados a M&A. Né? Primeiro ponto, é importante escolher bem os alvos. Isso vale para as duas pontas. Se você vai comprar ou se você vai vender. E por que compra ou vende? Alguém pode me dar alguma razão? Por que alguém compra, por que alguém vende? Alguém pode se manifestar dando um motivo? Interesse comercial, ganho de mercado. Ô, Renato, perfeito. Sim. O que mais? Acesso a regiões geográficas. Sim. Acesso à tecnologia. Acesso a gente, né? A gente está vivendo um mundo de startups, não dá para pensar diferente. Tem muita startup que é vendida, às vezes, por condições até estratosféricas. Não todos, né? Não vamos acreditar que é a grande maioria, porque não é. Né? Infelizmente, é uma minoria, mas graças a Deus que tem. Mas o fato tem aquisição de gente. Né? Já ouviram falar no termo acqui-hire? É aquisição de contratação mesmo, de gente. Muitas vezes você está trazendo aquele time. As grandes empresas têm um pouco desse desafio. São lá os paquidermes, né? os dinossauros que não conseguem se mexer. Muitas vezes acabam trazendo uma startup, uma empresa nascente, para tentar mudar. Riscos e riscos. Né? Muitas vezes a iniciativa morre do jeito que ela nasce. A gente chega no meio de um dinossaurão, some. Mas tem muitos outros motivos também, Renato. Pode ser uma dissolução societária. Pode ser, inclusive, uma diminuição ou uma diluição do risco. Poxa, eu tenho liquidez. Fiz um investimento, estou dentro de uma empresa. Mas, cara, o dinheiro no banco tem um risco. Apesar da taxa do rendimento ser baixo, né? Agora com as rentabilidades do sistema financeiro terem diminuído bastante. Aliás, isso é outra oportunidade muito clara pela qual a gente acredita que vai existir cada vez mais transação. O dinheiro está queimando na mão de quem tem liquidez.
porque tem que achar onde alocar. Não dá para ficar mais vivendo só do rentismo, né, da aplicação financeira. Tá difícil ganhar dinheiro só com aplicação. Então isso vai fazer com que de alguma maneira o capital flua, vamos dizer assim, para negócios da vida real, né, da economia real de um pouco mais de risco. Mas muitas vezes tem um empresário ou tem um negócio que dentro de uma empresa o dinheiro tem um nível de risco razoável. Pode a empresa quebrar, pode não dar certo, pode ter problema. E realizar esse ganho, ou seja, torná-lo líquido, dar liquidez para o patrimônio, muitas vezes é uma razão, né, para se fazer M&A completamente legítima. Às vezes sucessão também é muito comum no caso de venda. No caso de compra, a gente aqui, até o Gustavo do Marins e Bertoldi, lá de uma advocacia grande aqui de Curitiba, estava na live também comentando, na região sul a gente tem mais posição vendedora, é fato. Aqui tem muita empresa tradicional que foi se formando e chega um ponto que às vezes o empresário ou a empresária, não importa, não tem sucessão, não tem como dar sequência e dar perenidade ao negócio, daí acaba encontrando a oportunidade de vender. Mas então, rapidamente, falando de alguns motivos que a gente comentou, tem que se escolher bem os alvos que você vai pensar em transacionar, seja comprando ou vendendo, seja a localização, que valor que se espera agregar, né, daquele negócio. Tem que ter uma visão financeira muito bem estruturada. Qual é a lógica? A aquisição para em pé só porque os dois negócios são bonitos? Não, tem que fazer conta. Eu vi de um sócio da Dealmaker que me ensinou muito quando a gente trabalhou lá, que ele dizia o seguinte: M&A é um negócio de números com imensas camadas de verniz. Que no fundo é um negócio de número. A gente não está falando de gente, por óbvio, de ativo, mas em essência um ativo é dinheiro, de alguma forma. E existem maneiras distintas e enormes formas de fazer a transação do ponto de vista financeiro. Reter uma parte dos ganhos para os acionistas pode ser um modelo que se chama de earn-out, né? Até a gente discutiu isso na live agora há pouco. Não vou entrar nos detalhes agora para não ficar amassante ou ficar muito chato. Mas uma coisa que também muitas vezes não se presta atenção, não se discute bem, é a integração do negócio pós-transação. Muitas vezes você vai comprar alguém ou vai fazer um negócio de associação, como é que funciona as duas coisas juntas? Vou dizer a vocês, que há muitas transações cuja lógica ou valor se perdem porque a integração não foi bem feita. E aí dilui, se perde tudo. Porque bate cabeça, porque não foi feito um mapeamento dessa integração bem feito. Então, comprar ou investir ou se associar é bonito. Mas o que fazer no dia seguinte, eu diria que é tão mais importante do que porque se fez o negócio. Porque é na execução que se perde ou às vezes que se ganha valor. Posso fazer uma pergunta em relação a isso? Nesse caso, já que você falou assim que o day after aí, ele serve para quem está comprando ou para quem está vendendo também? Os dois. Sabe por quê? Porque você pode... Se é uma venda integral, Renato, você vai simplesmente sair do negócio aí já e não vai fazer nenhuma transição, teoricamente você não deve se preocupar tanto com isso. Mas é muito difícil isso acontecer, né? Você não vai lá, pega teu cheque e vai embora. Tem transição. Muitas vezes quem vende acaba não é nem sendo obrigado, é necessário estar lá na transição para passar o bastão. E aí às vezes faz um papel executivo. Esse papel executivo também tem remuneração, não pode ser de graça. Para quem compra, por óbvio, né, é o maior desafio. Mas também não podemos esquecer, Renato, que existe muita transação parcial. Quando você recebe um sócio. Uma realização parcial, seja dinheiro no caixa ou dinheiro no bolso do sócio, é M&A, sobretudo. E qual é a vida que vai ser no day after, como a gente está comentando, com o novo sócio? Especialmente para quem nunca teve, né? Sempre fez tudo sozinho. O Brasil, graças a Deus até, de modo geral, é bom também, é cheio de exemplos de self-made men, né? Ou self-made women. As pessoas que se fizeram sozinhas, construíram negócios, impérios. Às vezes nem precisa ser império tão grande. Uma empresa regional, às vezes já tem muita representatividade. Então, a tua pergunta é muito pertinente e eu diria que vale para as duas partes. Não tem mais ou menos importante para um ou para outro. Tem casos, por exemplo, que você vende uma parte e vai vender o restante a uma determinada condição que precisa ter alguns objetivos a serem atingidos. Mas aí você pode ter duas empresas fazendo esse papel? Pode ter a empresa de quem está comprando ou quem está vendendo, ou é escolhida uma empresa para fazer os dois papéis? Porque você está falando de defender, às vezes, um lado ali, não? Ou claro. Eu entendi errado? Claro.
Entendeu? Correto. Pode sim. Você pode ter um advisor do lado de quem compra, um advisor do lado de quem vende. Pode eventualmente não ter advisor do lado nenhum e fazer os empresários sozinhos. Não estou dizendo que dá errado, mas dificilmente 100% desses casos vão dar certo, porque, de novo, não é o métier, não é o usual, o habitual. Assim como não se deve assinar, entre aspas, nenhum contrato sem ter um suporte jurídico. O princípio é mais ou menos o mesmo. De novo, não se trata de vender dificuldade, de colocar dificuldade para vender facilidade, mas tem as suas questões específicas. Quanto à integração em si, depende do modelo do negócio, Renato, e de quem vai ficar. Muitas vezes, se é uma aquisição integral, é muito mais interesse de quem está comprando fazer uma boa integração. Se há uma venda parcial e um condicionante de pagamento baseado em resultado, talvez seja mais interessante para o vendedor ter uma integração muito bem feita. E, sobretudo, um acordo bem negociado. Em que condições está sendo feita a entrada desse sócio? Como é que é a vida seguinte? Isso se reflete, por exemplo, não é só no instrumento de compra e venda, né? Normalmente é um contrato de compra e venda, mas um acordo de cotistas, se for uma limitada, uma empresa que não é sociedade anônima. Um acordo de acionistas, se for uma SA. E no meu caso, como advisor, como assessor financeiro desse tipo de negócio, a gente não só se preocupa, mas a gente tem que se preocupar com esse tipo de trabalho. Nosso trabalho não é só financeiro, é de envolver os advogados e os contadores, auditores, para que o negócio saia contento. Não adianta eu simplesmente falar, estou lá fazendo um negócio, negociando com a outra parte, seja uma aquisição ou venda, não importa. Daí viro para o advogado, ó, toma aí, faz aí você o contrato, depois a gente assina. Não dá, ele tem que ser feito a 4 mãos. Porque senão o advogado, se fosse assim, eu falo brincando, né? Todo negócio de M&A tem 3 atores. O ator financeiro, o ator jurídico e o ator contábil ou auditoria. Só que quem dos advisors que decide fazer as 3 coisas acaba fazendo igual o pato. Você sabe que pato nada, anda e voa. Mas alguém me disse se ele faz alguma das 3 coisas bem feitas? Não faz. Não. Já viu um pato num excelente voo de águia? Não. Já viu um pato nadando igual golfinho também? Não. Vê um pato andando, então, sobre a terra. Mais feio ainda. É mais ou menos esse o princípio que a gente entende. Precisa da especialidade. Não dá para querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, nós, por exemplo, não fazemos assessoria jurídica. Aí você vai dizer, Gerson, mas você não ajuda o advogado? Ajudo. Eu tenho que ajudar. Ele também tem que ajudar a mim. Porque nós dois juntos temos que fazer um bom contrato. Ele vai escrever o contrato base? Vai. Mas eu vou ler, eu vou discutir, eu vou ajudar a questionar a cláusula, eu vou voltar para ele e falar assim, cara, isso aqui não está refletindo direito o que a gente acertou com a outra parte. Vamos arrumar? Isso não está refletindo bem o interesse de quem a gente está assessorando. Isso vale em todas as etapas do negócio. Na auditoria, por exemplo, tem que se fazer a famosa diligência. O que é a diligência, gente? Todo mundo já deve ter ouvido falar no termo due diligence, né? DD do inglês. Nada mais é do que vir gente especializada com conhecimento contábil e financeiro, e jurídico também, para achar os esqueletos, achar os passivos, encontrar os problemas. E, claro, proteger o interesse de um lado quem está comprando, isso é outra coisa, né? Normalmente, o brasileiro, as empresas brasileiras são mais vendedores. Tá cheio de pegadinha por aí que o comprador vem e fala, beleza, então tá, nós vamos fazer uma diligência, você paga metade do custo? Não. Então é o seguinte, se a gente fizer um negócio, a diligência é custo seu. Não, mas quem está comprando é você? Por que quem tem que pagar a diligência sou eu? Eu tenho que ter o meu contador e o meu auditor do meu lado para me ajudar a defender. Mas a diligência é sua. Pelo amor de Deus, eu já vi contrato assim, gente. A primeira coisa que eu falei para o cliente foi, cara, não assina? Tá louco? E diligência de empresa bem feita custa caro. Caro, sim. Estou falando de, às vezes, centenas de milhares de reais, dependendo do tamanho do negócio também, né? Então, estamos aqui até adiantando alguns pontos, mas acho positiva a conversa. Precisa ter a especificidade e precisa fazer a especialidade. Insisto, não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo. A gente, insisto, só faz, entre aspas, só faz a parte financeira, mas coordena, gerencia e atua nas outras etapas do processo. Por quê? Porque na hora que se você me contratou, seja para comprar ou para vender, na hora que você for assinar o contrato, eu que tenho que te dar a paz de espírito de saber, cara, isso aqui está refletindo o que a gente combinou. Hein? Mesmo que eu não seja responsável pelo contrato, mesmo que eu não seja responsável pela auditoria. Ora, eu sou o advisor da transação, quem tem que estar sabendo das coisas e liderando, vamos dizer assim, o processo sou eu. Eu que eu digo o assessor financeiro. Né? Então, alguns outros pontos. A gente falou da integração, já falamos um pouco da identificação do target, seja ele como investidor ou como empresa a ser, ou como negócio a ser adquirido. A confidencialidade é extremamente importante nesse processo. Se eu vou vender meu ativo, vou anunciar no jornal? Não dá, né? Óbvio. Mas como é que se faz esse processo? Tem protocolo.
se define lista de potencial comprador, se aborda isso de maneira completamente confidencial. Quando a gente aborda um target comprador, por exemplo, a gente monta um material base, mas em nenhum momento a gente diz quem é e o cliente que nos contratou, inclusive, aprova o material. Não só o material, como com quem a gente vai conversar, um por um. E recebe reporte detalhado disso. Conversei com o João, com a Maria, estava avançando assim, assado. Por quê? Porque ele, primeiro, precisa saber atrás de quem eu fui, se ele autorizou. E 2, eu não posso pegar lá e dizer para ele, não, vim conversar aqui, a empresa ABC que quer conversar com você para uma eventual transação. Não dá. Só vai saber quem é a partir do momento em que tiver um mínimo alinhamento, que tiver pelo menos, eu sempre digo, né, acordo de confidencialidade não é garantia nenhuma, mas pelo menos tem um contrato de confidencialidade assinado para, se tiver algum problema, ter, como dizia o meu avô falecido, um gato para puxar pelo rabo. Precisa. É obrigação do processo. Só avançando um pouco. De novo, né, fiquem à vontade de interromper conforme vão surgindo. Como eu já disse antes, o M&A é um componente de estratégia. E cada vez mais as empresas estão se tocando disso. Porque começa a aparecer oportunidade, começa a aparecer investidor, começa a ver consolidação natural, você vê o vizinho se juntando. Eu sou prova viva disso. A gente se fundiu por quê? Porque viu oportunidade. Porque a gente achou que podia ser mais forte. Quer um exemplo de lógica estratégica que fez muito sentido no nosso negócio? A Enterprise é uma empresa local, regional, sem presença estrangeira. A gente discutiu sempre a oportunidade com gente fora, mas no acesso direto. Uma oportunidade muito clara para nós, no caso da fusão, além de ser ganhar musculatura, etc., etc., a Zaxo, por isso que essa é a marca que ficou na fusão, foi a Zaxo. Isso é outra coisa, né? Você precisa ter desprendimento. Se eu olhasse a Enterprise como filho, o que eu ia fazer? Não, filho não fundo, não divido, não cindo, não vendo. Pode olhar o negócio como filho? Não pode, não dá mais, né? Ainda tem muito disso. Mas por que a gente decidiu, e foi natural para quem era sócio da Leão Bravo, para quem era sócio da Enterprise, no meu caso. Foi natural abrir mão disso, porque a Zaxo, como marca, era mais forte, já era presente nos rankings nacionais da Ambima, da Associação de Capitais, a gente ainda não era. E 3, a Zaxo, como marca, detém o contrato de representação brasileiro, ou seja, com exclusividade para o Brasil, da Pandea. A Pandea é uma rede global de empresas independentes, de boutiques de assessoria como a nossa, que se associam para trocar oportunidade de negócio, para trocar mandatos, dizer, pô, você tem um investidor, eu tenho um vendedor, eu tenho um comprador, você tem um vendedor e assim por diante. Está presente em 21 países. A gente não tinha esse acesso. A oportunidade que eu tenho agora, que nós temos agora, é qualquer mandato que a gente tiver aqui, seja para comprar ou para vender, eu posso trocar com 21 países no mundo, de maneira simples e direta. Toda quarta-feira tem call, para trocar conversa e dizer, pô, estou procurando uma empresa assim, estou com um investidor assim, assado. Esse é um exemplo de lógica estratégica. Outro ponto, né? Tem muita gente que faz negócio, faz aquisição para resolver problema que tem. Não consigo inovar, vou lá e compro uma empresa. Vai continuar a inovação separada, não vai entrar aqui nunca. Qual é o fundamento de estar junto? Faz sentido unificar? Claro que às vezes se olha para o negócio como puro e simples investimento, né? Pode ser, não tem problema nenhum. Vou adquirir, eu vou investir para manter um fluxo financeiro, mas não necessariamente isso vai trazer para o meu negócio. Dá para resolver um problema próprio? Dá. Mas aí precisa fazer o quê? A gente não falou da integração? É a mesma coisa. Comprar porque ele resolve um problema que eu não consigo e vou deixar ele separado sem fazer uma integração para que ele me ajude aqui, não preciso comprar. Então mantenho como ativo separado e fico só como investidor. Okay? Tem que ter cuidado com relação aos consultores, saber quando e como usar. A gente não é qualquer um que sai fazendo. Natural. Hoje está cheio de gente aí dizendo que faz. É muito comum, e eu tenho participação, nós temos participação em empresas no mercado imobiliário, é muito comum o cara, o corretor, por exemplo, o broker que a gente chama, falar que vende empresa. Gente, vender propriedade é uma coisa, vender empresa é outra. Adquirir propriedade é uma coisa, comprar empresa é completamente diferente. Já se avançou muito na complexidade também na parte imobiliária, mas não tem nada a ver, se me perdoem aqui a expressão, eu não vou falar besteira que fica chato. Não tem nada a ver o saco com a mala. Entende? Precisa ter isso muito claro. As razões do negócio, né? Por que eu estou comprando? Por que eu estou vendendo? Qual é o motivo de eu fazer essa transação? Como é que eu vou agregar valor no negócio? De novo, seja comprando, seja vendendo. Eu sou obrigado a comprar? Esse é outro ponto, quando a gente está na ponta compradora. Pô, faz sentido eu pensar em desenvolver? Se eu usasse dinheiro que eu compraria? Esse é um tipo de discussão que a gente tem nos nossos clientes. Muitas vezes o negócio não está pronto para fazer uma transação de capital. Claro que o meu interesse é fazer, né? Eu ganho dinheiro com isso.
mas muitas vezes não está pronto. O que a gente tem que ajudar a fazer? Arrumar a casa. E aí faz toda a diferença, volta ao ponto ali de saber quem escolher, faz toda a diferença ter experiência empresarial. Ter passado pela dor do empresário, ser empresário, a gente também é, a gente tem alguns negócios, para poder entender o que é bom eventualmente ou ruim para ele. Entende? Já falei do planejamento de integração, o famoso plano de 100 dias, né? Depois que eu comprar, para que lado eu vou? E assim por diante. O cálculo do valor, né? A valoração do negócio, esse é um ponto extremamente importante. A gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre valuation. Tem que, e quando se faz valuation, o papel aceita tudo, né? Não adianta colocar uma coisa bonita no papel. Hoje a gente aprovou um valuation com um cliente. A gente teve exatamente essa discussão. Olha, não adianta a gente botar aqui o que a gente acha que é e que não tem pé com a realidade. Na prática é o seguinte, você não tem um valuation. Isso é um ponto, um mito que precisa ser derrubado de cara. Sabe por que você não tem um valuation? Porque você só tem um valuation quando alguém paga por ele. Aí você tem um valuation. Não, eu vendi ou eu comprei a X reais. Aí você tem um valuation. Até ali, você tem uma expectativa de valuation. A mais embasada que você tiver. Mas se ninguém pagar por ela, você não tem um valuation. Quer dizer, até tem, mas tem um valuation que não é aquele que você quer. Entende isso? Entende essa discussão? Quem define neste negócio, gostem ou não, gostemos ou não, em M&A, quem define o negócio é quando se tem uma transação. Não estou dizendo que é necessariamente o comprador que define o valor do negócio. Claro que ele tem um peso relevante. Mas muitas vezes o ativo também é raro, a ponto de não ter outra oportunidade. Daí o ganho está na ponta de quem está vendendo. Só se tem um valuation efetivo quando se tem efetivamente uma transação. E no caso das startups? Nós podemos falar sobre ela. Porque você não tem ativo aí. Você tem uma coisa de futuro, uma promessa de futuro, né? Muito baseado nisso, né? Então, você não tem ativo, não tem, às vezes, patrimônio, dinheiro em caixa, nada, zero. Para desmistificar outro ponto, Renato. Se você vender a empresa pelo patrimônio, você vendeu ela errado. Para começar a conversa. Sabe por quê? Porque todo ativo, seja ele uma... E vamos falar ativo aqui como empresa, como um negócio. A empresa é ativo de capital. Todo ativo, numa transação de M&A, não vale pelo que ele tem hoje ou pelo que ele fez. Vale pelo que ele espera fazer. E aí, dá para vender por múltiplo? A gente vai falar um pouquinho lá na frente, por múltiplo. Dá para vender pelo balanço? Dá. Só que só faz sentido vender se você realmente tem mais valor no imobilizado do que no futuro, no fluxo de caixa do negócio. Então, a startup só tem eu diria, uma pitada a mais, um desafio a mais, que ela não tem histórico para provar ou para demonstrar capacidade e realização daquilo que ela está dizendo que vai fazer. E aí, claro, abre muito espaço para irracionalidade. Podemos falar aqui 2 horas sobre casos que a gente queira de startups que captaram, que foram valoradas e não entregaram, ou não dão lucro até hoje, e estão consumindo caixa. Só vou dizer uma coisa a vocês com muita tranquilidade. Essa conta não vai chegar, não. Essa conta já chegou. Já chegou porque mesmo um SoftBank da vida, que fez aí inúmeros investimentos milionários, etc., já começou a corrigir a rota, já começou a mudar. Veja o exemplo do WeWork, que é a startup deles investida na área imobiliária. Eles acabaram de fazer um série B no pessoal aqui de Ribeirão hoje. SoftBank. Hoje, o iClinic. Bacana. Tá mostrando por eles. Legal, não estava sabendo dessa transação. Mas só para concluir o raciocínio, a gente pode falar um pouquinho mais à frente disso também, Renato. Mas o fato é, a diferença da startup é que muitas vezes você está comprando, quem está investindo, nem o fluxo de caixa está comprando a ideia, está comprando o empreendedor, está comprando o conceito. Mas, se essa startup que você falou agora já recebeu uma série B, ela vendeu um fluxo de caixa. Sim. Não tem série A, nem série A de startup sem fluxo de caixa. E aí, eu falo por experiência, a gente tem startups de assessorados no portfólio, faço parte de uma incubadora, faço a mentoria financeira aqui em Curitiba, de uma incubadora, e eu digo para todo empreendedor, cara, você quer pensar grande e fazer um negócio de financeiro grande, você vai ter que enfrentar um fluxo de caixa, de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde. Nós estamos, nesse momento, assessorando uma startup que fatura R$2 milhões da área de tecnologia, que a gente acabou, esse valor que a gente estava agora à tarde, que eu falei para vocês que a gente estava aprovando, é dessa startup. E fizemos um fluxo de caixa. É um fluxo de caixa que tem risco? Tem mais riscos talvez do que os outros. De uma empresa como a de vocês, talvez que já está estabelecida há 10 anos, há 20 anos, que gera caixa, que
e tem uma previsibilidade de fluxo de caixa. Mas dizer que vai enfrentar uma possibilidade de captar recurso relevante de investidor financeiro sem ter um planejamento de caixa, não vai. Aí vão achar que sim. Ô Jefferson, então, mais uma pergunta aqui que eu tenho, só para a gente não passar do ponto ali. Já que você falou assim dessas assessorias, e até você citou o nome da Bematec, eu gostaria de saber como é que então que, passando por esses modelos que você citou, teve a questão da venda da Bematec para TOTVS lá, que foi uma coisa surreal, no caso. Como é que a gente passa com uma assessoria dos dois lados e passa uma coisa desse jeito, ainda mais em cima da TOTVS, por exemplo, que deve ter contratado uma assessoria para aquisição da empresa? Qual que é o ativo que ela compra, num caso de um valor igual que foi aquele, de 500 milhões de reais? Outro ponto, nós vamos falar um pouquinho sobre o futuro. Entenda uma perspectiva importante nesse processo, Renato. Primeiro, o racional de quem compra, a gente nunca vai saber, porque não fomos nós que compramos, né? Então, e quem compra nunca abre, naturalmente, publicamente, de maneira completamente... Apesar de que a TOTVS é listada, etc., solta fato relevante. Mas o racional é muito individual. O fato é, se paga o que se paga, porque se vê futuro. Pode ser um futuro que às vezes ninguém enxerga. Mas se ele enxerga... Quer um outro exemplo? Não é o caso da Bematec, obviamente. Mas muitas vezes a gente acha que comprou porque acha um negócio bacana, e vou falar de realidade brasileira, você já vai entender por quê. Porque é um negócio estrategicamente legal, porque juntando as operações vai ser muito maior. Tem casos que não tem nada a ver com isso. Tem casos que o cara simplesmente compra, sabe por quê? Porque o ativo comprado tem um benefício fiscal filha da mãe e tem uma liminar que nunca caiu, que já virou eterna e não paga, por exemplo, uma carga absurda de PIS e COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, que, sendo incorporada, a legislação permite se apoderar daquele benefício. Nós já vimos algumas transações assim. E não, de novo, não é o caso do Bematec. Aparentemente, porque eu também não me lembro dele ter nenhum benefício, disso. E software também, vamos combinar que não tem tanta carga tributária assim quanto algumas outras áreas que às vezes tem ICMS, etc. Mas o fato é, se alguém pagou o que pagou, e o Bematec não é só um exemplo, talvez sozinho, de grande valoração, não. Tem um monte de outros. Não precisa ir longe. E é dado público, eu posso dizer. A gente assessorou a Sascar, na época da John Maker. Sascar é uma empresa aqui de São José dos Pinhais. Hoje a sede já mudou, né? Já está em São Paulo. Que trabalha na área de monitoramento e rastreamento de ativo. A primeira aquisição dela, a primeira transação foi por volta de 200 milhões de reais, em 2009. Aí teve uma série de movimentações, teve aquisição, teve crescimento orgânico, teve diabo lá, desculpa a expressão, que uma boa parte desse processo a gente ajudou a fazer. Em 2014, 5 anos depois, sabe por quanto ela foi vendida para o Michelin, o grupo Michelin? Chuta. 1 bi. 1,6 bi. Você fala, o que sustenta o racional de em 5 anos a empresa ter o valor dela multiplicado por 8? Cara, o que sustenta não é exatamente só o que ela entregou até ali. Claro que quando ela foi vendida por 1,6 bi, ela era outro bicho, comparado quando ela foi vendida por 200. Mas as perspectivas que ela tinha, do ponto de vista dela sozinha e do ponto de vista dela dentro do portfólio da Michelin, eram outros. A Michelin pagou muito mais do que um fluxo financeiro. Ela pagou acesso a um mercado de usuários que a Michelin sozinha levaria anos para atingir. Por quê? Porque a Sascar, no momento da venda, eu não tenho o número detalhado agora porque a transação foi privada. Mas quando a gente saiu de lá, ela tinha por volta de 100, talvez 150 mil ativos rastreados. Quando a Michelin comprou, ela tinha o dobro disso. Então, a Michelin, mais do que comprar um negócio que gera caixa, dá resultado, é um negócio rentável, claro. Né? Ninguém compra um negócio de 1,6 bi se não der dinheiro. Mas ela comprou, sobretudo, além de ser um bom negócio financeiramente, ela comprou acesso a uma base de 300 mil usuários. Para quê? Para fornecer pneu, para colocar tecnologia, para conhecer o hábito de consumo, para trazer, por exemplo, uma ideia que eles ventilaram na época, não sei se foi implementada, de vender pneu como serviço. Olha que loucura. Vender pneu como serviço. O cara não compra o serviço, compra o uso do pneu. A Michelin já fazia isso na Europa. Aqui não sei se implantou, acho até que não. Mas era uma das possibilidades estratégicas que eles disseram. Por isso que eu te digo, Renato, a Bematec valia 500 mil? Valia, porque alguém pagou. Então teve um valuation. Podia valer mais, podia valer menos? Não sei. Depende se alguém enxergasse mais ou menos valor nela.
E qual é o papel do advisor nesse caso? É justamente tentar identificar, no caso da ponta vendedora, o melhor valor possível. E às vezes, sendo bem honesto, Renato, tem coisa que não é explicável mesmo, não. Tem coisa, obviamente, que não explica. Por que não explica? Porque o racional é de quem comprou. E às vezes o valuation não tem explicação, porque às vezes, claro que é a menor parte, mas às vezes tem coisas pessoais até. Porra, o empresário tinha o desejo de possuir aquele negócio um dia. Não é comum ter, mas tem. E aí, às vezes, aquilo que tem um valor intrínseco, emocional, que não tem racional financeiro que vá sustentar para pagar. Não tem fluxo de caixa, planilha planilha financeira que vai sustentar a explicação daquilo. Entende? Agora, dizer do outro lado também que era um negócio ruim, na minha opinião, foi a venda da Bematec para a própria Bematec, naquele momento da TOTUS, para a Eugin por 20 milhões. Isso sim foi ruim, na minha opinião. Porque a própria Bematec completamente destruiu o valor do seu negócio de hardware ao longo dos anos. Perdeu, desculpa a expressão, a mamata fiscal, mas não soube achar uma maneira de continuar tendo área de hardware relevante. Hardware, de alguma maneira, exceto a questão fiscal que migrou para a software, mas hardware continua existindo. Se vocês lembrarem que em 2007, quando a gente estava lá e abriu o capital, e ela foi listada em bolsa com 18 vezes a geração de caixa, ela atingiu um valor de mercado de 830 milhões de reais na abertura. Naquele momento, era uma companhia 70% hardware. 70% hardware. Então, dá para inferir e dizer, não, então o mercado comprou um valuation de hardware de 500 milhões de reais. Só que, 2007, 13 anos depois, esse mesmo negócio foi vendido por 20 milhões para o Eugin. Esse é o maior caso de perda de valor que acho que a gente pode ter registro na história local. Mas por que vendeu? Porque, cara, para a TOTUS, aquilo era um peso, provavelmente. Da mesma maneira que você me perguntou, por que justifica a TOTUS ter pago 500 milhões porque tinha uma base de software forte? Da mesma maneira, eu te devolvo a pergunta, o que justifica a Bematec ter vendido o hardware por 20? A TOTUS ter vendido o hardware por 20? Não justifica. E queria, naturalmente, se livrar. Ainda que cá entre nós achou um comprador, né? Ainda que seu Roberto lá decidiu fazer o negócio, comprou. Enfim. Mas entende que tem uma base numérica, mas nem sempre tem obviedade, Renato? Sim. Sempre tem um intangível? Vamos avançar um pouquinho aqui. Como a gente já comentou um pouquinho, a psicologia também é importante, né? A parte emocional. Tem que se compreender as motivações de lado a lado. Por que eu estou vendendo? Por que eu estou comprando? Que sentido esse troço tem realmente para mim? Na avaliação do ativo, isso é um ponto relevante para quem vende. Muitas vezes o valor de um negócio esse é um exemplo que nós acabamos de falar aqui. Tem um valor para um determinado tipo de comprador, mas pode ter outro para outros compradores. Dá um exemplo também bem simples, que não vai deixar nunca de ser verdadeiro. Para a Michelin, a Sascar valia muito mais do que o fluxo de caixa dela. Por quê? Porque a Michelin estava presente no Brasil, mas não no ativo dessa base. Ainda que a Michelin tinha presença no Brasil em diversos outros negócios, na venda de pneu principalmente. Mas vamos imaginar um estrangeiro que quer botar um pé no Brasil. Ele pode fazer sozinho? Pode. Ele precisa comprar? Não. Mas talvez, dependendo da oportunidade, se ele comprar, quantos anos do planejamento dele ele adianta botando um pé mais profundo através da aquisição de um negócio? Esse quase sempre é um dos motivos relevantes para levar a oportunidade para um estrangeiro, por exemplo. Enfim, esse outro ponto aqui também é muito relevante, né? Saber qual é o momento de desistir. O Henry, dos meus sócios, o PC conhece bem, muitas vezes a melhor estratégia é saber dizer um não na hora certa. E a gente já teve casos assim também, de dizer, não recomendamos fazer. Por quê? Porque a gente achava que não era um bom negócio. Estava jogando contra a minha própria natureza? Estava, porque eu estava deixando de ganhar dinheiro. Mas eu, da mesma maneira, vou obrigar não, né? Mas vou recomendar aquilo que eu não acredito? Não, tem muita gente que faz de qualquer jeito, né? Vou dizer para nós, a gente não faz assim. A questão da integração, acho que a gente já falou um pouquinho. Numa fusão, né, ou numa junção de ativos, quem é que fica? Né? Tem muita aquela questão assim, minha empresa foi comprada, devo ficar ou devo sair? Cara, fica, se dá bem, como eu costumo dizer, quem pula primeiro para o barco. Comprou. Vai ficar esperando o quê? Mas quem comprou, quem fez a transação, não fez um plano de integração, as pessoas se perdem. Começa a bater a cabeça, dá duplicidade, né? Muitas vezes dá overlap, que chama de função, e assim por diante. Então, tem desafios? Tem.
é inacessível? Não. Outros mitos aqui que acho que vale a pena rapidamente falar. Tudo está à venda, é só preço. Não, mas não mesmo. Porque muitas vezes você tem perspectivas de valor que não estão precificadas. E que às vezes o outro que está vendendo está achando que está fazendo um bom negócio, mas para o comprador ficar pagando mixaria. Entende? Não é só necessariamente uma questão de preço. Outro mito, né? M&A é só para grande empresa? Não, vocês já ouviram aqui falar várias outras oportunidades. A gente já assessorou a empresa de 2 milhões de reais. Como também já tivemos a oportunidade na época da Dealmaker de assessorar a transação de 2 bilhões. Tem oportunidade para tudo. É impossível acessar uma transação quando é pequena? Não, depende. Mas vamos dizer que dá para fazer transação para todo mundo 100%? Não é verdadeiro também. Financiar é impeditivo para comprar uma empresa? Muito pelo contrário. Ainda mais agora, né? O dinheiro está queimando na mão das fontes de capital, está cheio de gente, inclusive, alavancando os processos de aquisição com financiamento. Claro, tem que estar com o balanço bom, né? Tem que ter capacidade de captar dinheiro. Mas tem dinheiro, gente. Esse é outro mito foda, desculpa a expressão. As decisões difíceis podem ficar para depois. Cara, se ficar para depois, você vai perder valor ou vai estragar o negócio. Um exemplo que a gente usou até na live agora há pouco. O modelo do earnout que eu falei, né? Vai receber uma parcela, está previsto receber baseado na performance. Bota aí e depois a gente vê como é que entrega. Esquece. Se você não fizer um bom acordo, tem uma clareza muito clara é pleonasmo, né? Mas uma clareza muito forte de quais são as condições que você tem para fazer aquela entrega, você vai jogar valor fora. E aí talvez nem vale a pena fazer um earnout. Melhor tentar vender tudo agora, ainda que seja por menor valor. Porque também achar que vai acessar um valor que é inacessível, porque o negócio está mal feito, não vai funcionar. Vou dar o mesmo exemplo que eu dei na reunião passada. A gente pegou um caso uma vez aqui, local, de uma empresa que tinha vendido controle, vendeu 60%. E aí ele estava insatisfeito com isso uns 2 anos depois da venda. O controlador, o antigo controlador, tinha um earnout, ou seja, tinha um pagamento dos outros 40% baseado na performance, baseado em alguns indicadores que ele tinha que atingir. Passados 2 anos, eu tinha recebido um puto, R$1 do earnout. Aí, por indicação de amigos e conhecidos, ele chamou a gente. E nós fizemos um trabalho que, inclusive, era do advogado. Mas nós fizemos. A gente olhou para o contrato, como 3, 4 dias enfurnados em cima do contrato, a gente voltou para ele e falou, cara, esquece. Mas esquece completamente, só tem uma alternativa. 2, na verdade, né? Aceita o que está e vai doer menos, ou você vai para a justiça tentar questionar esse contrato. Só que ele foi tão mal feito que você esperava ter um valor que poderia ser o dobro daquele que você recebeu pelos 60%, ele não vai ser menos da metade. Então era muito melhor ele ter vendido isso lá atrás, os outros 2 anos, e ter ganho 2 anos de vida, do que ter ficado nessa expectativa, num estresse danado, e ter se frustrado porque é algo que ele não podia fazer. E não podia, porque estava tão mal feito. E aí, de novo, claro, vou jogar sardinha para o meu lado, mas sabe por quê? Porque quem fez a transação foi membro da família. Não precisa de advogado, não precisa de assessor. Não, a gente resolve aqui. Eu estou falando da transação, naquele momento, de 40 milhões de reais, cara. Era dinheiro. Eu vou te importunar aqui com perguntas, viu, cara? Ninguém tá levantando a bandeira aí, eu levanto. Uma pergunta que eu tenho em cima desse comentário que você acabou de fazer aí, no caso de uma aquisição com controle do capital, pode ser que a empresa compradora também faça algum movimento para não atingir esses índices e não pagar o restante, ou isso não acontece? Vou te dizer uma coisa. Teoricamente, o benefício do earnout para quem vende é ganhar mais valor. E para quem compra, pagar menos. Mas não é para ser assim, Renato. No meu entender, isso é a minha interpretação. O benefício para quem vende, claro, é conseguir, mediante a entrega, acessar um valor melhor, ou acessar a diferença que ele gostaria. Mas o comprador também deve encarar, na minha opinião, esse modelo como uma possibilidade. Claro, eu vou gastar mais, mas vou pegar um ativo melhor. Vou pegar o ativo 100% para mim em outro patamar, em outra realização. Mas claro que tem briga, Renato. Obviamente, vale o que está escrito. E o que está escrito é negociável. Então, se escrever mal para quem está vendendo, claro que vai ser bom para o comprador e vai aproveitar para pagar menos. Mas se estiver vendendo escrito mal para quem comprou, eventualmente o vendedor pode se aproveitar também. Como tudo na vida, né, Renato? O adequado é ter equilíbrio. Algo que faça sentido para o vendedor, mas que o comprador também sinta-se confortável em realizar. É a realidade da maioria dos movimentos? Não é.
Eu te dizer, não tenho uma estatística exata aqui para te passar, mas eu não me lembro de nenhum caso de earnout que foi completamente tranquilo. Mas sabe por que não é tranquilo? Justamente pelo ponto de partida. Definiu mal a regra, não combinou claramente quais eram as condições para entregar aquela regra, porque não é só a definição de estabelecer a meta. O problema é como é que a entrega da meta vai ser feita. Ah, essa é a meta, beleza, é factível, é ela que vão fazer. Não, mas não está previsto no acordo que eu posso contratar a gente para poder executar esse volume de trabalho a mais. Aí como é que você vai entregar esse resultado que é a tua meta? Não vai? Pois essa que é a minha dúvida. Por isso que precisa ser bem construído. E constrói isso, eu até falei um pouquinho lá atrás, vou relembrar aqui. Constrói isso tudo exclusivamente no contrato de compra e venda? Não. Constrói no contrato de compra e venda e no acordo de acionista, no acordo de cotista. É lá que fica a regra de gestão, até porque ninguém quer dar publicidade para esse tipo de situação. Aí faz um acordo, contrato social, vocês sabem, vai para junto. Estatuto, contrato social dá publicidade. Acordo de acionista e cotista não tem obrigação de dar. Exceto se a empresa for listada e olhe lá, né? Tem regras específicas para isso também. Então, tudo, de novo, Renato, depende de uma boa negociação. E aí, volta ao ponto. Dá para fazer isso sozinho? Dá. Não estou falando que é obrigado a ter um advisor. Mas a grande maioria das vezes, a chance de perder valor, enfrentar problema, ou ter mais dor de cabeça do que já teria, dá dor de cabeça, mesmo tendo advisor. Sempre dá. Um ponto aqui, um ponto lá, acaba tendo. Mas não tendo, você está simplesmente tirando a chance de ter menos problema. E tirando a chance de não perder valor, ou mais do que não perder, tirando a chance de ganhar mais valor. Às vezes, eu vou te dizer honestamente, simplesmente pelo fato de ter alguém envolvido. Só por isso. Não estou dizendo que a gente não faz o nosso trabalho, pelo contrário, né? A gente faz e faz muito trabalho. Mas o fato de ter um ator separado já muda a perspectiva. O outro lado que achava que estava levando vantagem, por exemplo, tipo, entre aspas, vou enganar eles lá que eles estão mal assessorados. Claro, o trabalho de um bom assessor é proteger o interesse do seu cliente. Se vê que a transação não está adequada, a gente já... Vou dizer um caso rápido, inclusive, uma empresa de alimentos. Felizmente, não sei. Mas, infeliz ou infelizmente, até hoje não vendeu a empresa. Mas ele teria feito, na minha opinião, a maior cagada do mundo se ele tivesse vendido em 2013, quando ele tinha a proposta. A gente falou para ele, cara, não faça. E o fato é, hoje, a empresa ele está muito mais tranquilo, muito mais preparado para fazer uma transação. Ele estaria mais sossegado na vida? Talvez estivesse. Mas ele também topou continuar tocando e tentar construir mais valor. Então também foi um bom negócio para ele, porque todo o resultado que ele melhorou de lá para cá, ele pôs no bolso. Não ter vendido foi ruim? Não. Poderia ter vendido e ficado sossegado? Poderia, mas deixaria muito valor na mesa. Aí tudo é uma questão de objetivo também, né, Renato? Pô, cara, tô com o saco cheio, cara. Quero passar o ativo para frente mesmo, porque não quero mais trabalhar, ninguém na minha família quer assumir, eu não tô afim de ficar montando um sistema de governança ferrado, botar executivo, etc. Então vende, cara. Por quanto? Pela melhor oportunidade que te satisfizer. Vou vender a preço de banana? Depende, não sei. Se você achar que é suficiente, venda. O meu papel, no caso de vendedor, né? O meu papel é dizer o seguinte, olha, não acho que é uma boa transação, mas quem decide é você. Entende? Jefferson, Daniel falando aqui. Oi, Daniel. Aqui no nosso grupo tem várias software houses de pequeno e médio porte, né? Então, são empresas aí com uma avaliação talvez não tão expressivas. Mas muitas dessas empresas são de pessoas, como você citou aí, self-made men, são pessoas que construíram aquela empresa e conquistaram a base de clientes dela. E eu acredito que assim, poucas delas pensaram nessa possibilidade de uma aquisição, ou de alavancar um investimento, ou de achar um sócio aí que injete um capital, né? Eles simplesmente não sabem fazer isso, né? Isso posso citar até como um caso pessoal meu. A gente foi crescendo passo a passo e a gente não sabe como se colocar na prateleira do mercado. O que uma empresa tem que fazer para ela ficar bonita aos olhos do mercado e o que é um erro capital que, se essa empresa fizer, o mercado não compra ela de jeito nenhum, por exemplo, um ativo trabalhista, sonegação. Quais são os cuidados que ela tem que ter para não ficar assim maldita aos olhos dos compradores? Bons pontos, Daniel. Eu diria o primeiro, claro, cara, se você não sabe como fazer, não tem essa experiência e naturalmente vai ser arriscado fazer sozinho, contrate um bom advisor. Não tem dúvida. Não vá fazer solo. Dificilmente você vai conseguir fazer um bom negócio. E o erro capital, é muito difícil dizer que tem um, porque tem vários. Depende do segmento, depende do desafio. No caso de uma empresa de software, por exemplo, o backlog, por exemplo, não é um erro capital. O backlog quer dizer que você tem oportunidade de gerar novos negócios e vender.
como ao mesmo tempo você pode ter um passivão ali dentro que o cliente vai parar de pagar porque você não está entregando a solução. Isso é só um exemplo. Mas, de modo geral, o que pesa sempre? Cara, passivo fiscal é um problema, porque passivo fiscal é mais difícil de obter benefício. Às vezes a dívida com o fornecedor, a dívida trabalhista também, mas a fiscal eu diria que é uma das piores. E a fiscal é mais fácil da gente fazer, né? Ficar devendo imposto é que todo mundo, de alguma maneira, é a primeira conta que nego paga de pagar, perdão a expressão. Mas é impeditivo de não fazer negócio? Não é. Se eu pudesse te dizer assim, tem um tema relevante, eu diria, sendo bem honesto, cara, que é talvez, dependendo do segmento, obviamente, mas é a informalidade. Hoje em dia, cara, tá tudo conectado, né, cara? Tá tudo, enfim, tá tudo aberto. E para quem compra, inclusive, para quem vende até pior, porque se você tem uma informalidade muito grande, como é que você vai provar que você tem aquele fluxo? O cara não vai pagar, o investidor não vai pagar por aquilo que ele não consegue ver que existe. E aí a gente está falando de transação estruturada, né? Não do boteco da esquina. Porque no boteco da esquina tem informalidade? Tem. Mas daí como é que o comprador resolve? Ele senta lá no caixa. Se ele vê o dinheiro entrando, ele talvez entenda que aquele negócio existe. Mas numa transação de empresa um pouco mais estruturada, não dá para fazer assim. Então, mas é o único motivo ou é o principal? Nem sempre, Daniel. Dizer que exclusivamente existe um, de novo, depende muito também do próprio investidor. Tem investidor que tem ojeriza a débito trabalhista. Ele vai dizer, cara, não, morro de medo, não. Pega uma empresa, por exemplo, as empresas de serviços de gestão patrimonial, gestão de facilities, né? Segurança, portaria, asseio, limpeza. Cara, isso lida, exceto a parte mais tecnológica, lida com gente. Cara, neste caso, um passivo trabalhista gigantesco afugenta. Ele pode quebrar a empresa. O cara vem postergando benefícios e não paga, aquilo lá é a essência do negócio dele, entende? Então, é difícil te dizer uma única situação, mas se eu pudesse tentar resumir, acho que uma coisa que afugenta e cada vez mais vai afugentar, sim, é a informalidade. Porque as coisas, a própria fiscalização está apertando, não tem mais como fugir muito. E te diria que o comprador menos quer, honestamente, na maioria das vezes, é ter dor de cabeça daquilo que ele não planejou. E, óbvio, se ele também não fizer o trabalho de planejamento e integração dele bem feito. Ficou claro? Não sei se atendeu a tua expectativa. Claro. Aproveitando aí o mesmo tema, talvez, por exemplo, não sei se é o trabalho de um advisor, mas assim, preparar a empresa para que ela pareça bonita para o mercado. Se eu fosse um vendedor de carro e eu quero vender um carro, eu vou polir aquele carro, vou lavar, vou dar um trato nele, vou deixar ele bonito para conseguir vender melhor. Quando o dono de uma empresa chega nessa decisão, eu quero vender minha empresa, um advisor ele faria esse trabalho, cara, vamos melhorar a sua aparência aqui para você ser valorizado melhor. Isso é uma das tarefas de um advisor. Às vezes você não está nem vendendo, você não tem um comprador ainda, mas você quer procurar uma oferta boa. Perfeito. Eu diria que sim, só que tem alguns aspectos aí que acho que vale a pena a gente explorar. Primeiro, não tem maquiagem que resolva uma essência que é ruim ou feia. Infelizmente, a cara da gente é essa. A maquiagem fica bonita, mas dura só o tempo da festa. Segundo, não pode maquiar o que é irreal. Esse é o ponto mais importante. Não adianta vender um conceito bonito se chegar lá na hora da diligência, lá aparecer a cara real, a máscara cai. A menos que seja uma transação tão caseira e, entre aspas, vai no risco, que ninguém vai diligenciar. Aí mas a chance disso acontecer também, Daniel, contar com a sorte. Agora, muitas vezes a empresa, não é uma questão de maquiar, não é uma questão de deixá-la bonita. Muitas vezes a empresa não está realmente preparada para uma transação de capital. E aí, de novo, advisor com expertise nas empresas, na gestão e em negócios, claro, ajuda a construir essa história, a fazer um plano de trabalho, inclusive, a montar um planejamento para dizer, cara, então o que nós vamos fazer para poder melhorar esses pontos de gaps, né, esses pontos de atenção que impactam no valor ou que deixam ela mais difícil de transacionar. E aí depende de cada empresa, não é todo mundo que faz. A gente faz, isso é um trabalho que a gente desenvolve. A gente tem caso, inclusive, a gente está nesse momento assessorando uma empresa de tecnologia que não é mandato de venda. A gente está simplesmente ajudando ele a arrumar a casa na gestão, empresa boa,
lucrativa, mas está bagunçada. Cresceu muito, desorganizou e não tem plano de ação não tem uma boa gestão em termos de controle. A gente está ajudando eles no projeto de diagnóstico, plano de ação e acompanhamento. Para quem sabe, daqui 2 anos vender. Eu nem estou contando com esse mandato. Claro que eu quero ele. Mas eu estou primeiro ajudando, nós estamos primeiro ajudando ele a arrumar uma casa. Becker, quer falar? Não, estou só ouvindo, obrigado. Tá certo. Tem uma pergunta aí? Sim, te ouvindo bem. Tem uma pergunta do Robson aqui, Jefferson. Pode falar. Deixa eu ver aqui. Qual o melhor momento para contratar um advisor? Quando a decisão de vender está tomada. Ou quando existe a predisposição de vender ou de adquirir, não importa. Né? Quando existe a predisposição de realmente se engajar num projeto de expansão por estratégia de M&A. Ah, eu preciso estar com a estratégia pronta? Não. Preciso estar com uma aquisição na boca do gol? Não. Quanto mais cedo você puder fazer, melhor, porque você vai se planejar mais adequadamente. Um bom advisor vai te ajudar a planejar esse processo. E também não adianta chegar na hora de assinar o cheque e dizer não, tá tudo pronto, advisor, vem cá, só quero que você confira. Essa é a senha para dar estrago, né? É e quando você é procurado para ser comprado, como é que faz? Tem que correr atrás de um, então? Convém, Renato, convém. Ajuda, porque eu digo para mim, né, para nós, enquanto advisor, quanto mais cedo a gente tiver no processo, muito melhor. Primeiro, porque a gente vai ajudar a entender a racionalidade daquele negócio. Segundo, a gente vai ajudar a avaliar, no caso de uma venda, se existe outra opção além daquela. Terceiro, a gente vai ter clareza e vai trabalhar na melhor intenção possível do acionista, do sócio, para capturar a melhor oportunidade. E, às vezes, a gente vai chegar em condições, inclusive, de dizer não, essa não é uma boa negociação, vamos tentar procurar outra. Entende? Às vezes, infelizmente, né? Queira ou não, mas às vezes você gasta dinheiro para não fazer um mau negócio. Acontece. Mas lógico que o objetivo é que você invista para poder fazer bom, Renis, para não perder dinheiro. Jefferson, a pergunta talvez seja um pouco indiscreta, fique à vontade para responder. Mas quanto custa um advisor? Como que ele é contratado? É por hora, é por negócio, é por comissão? Como que funciona a contratação? É difícil te dizer a precificação específica, Daniel, porque depende bastante do escopo, o que a gente vai fazer. Depende do porte do negócio, qual é o tamanho da transação, claro. Quanto maior, em tese, mais complexidade, em tese, né? E mais trabalho, entre aspas. Mas, assim, de maneira muito simplificada, a maioria, eu diria, maioria não. Sempre quer desoperar no risco, se remunerar só pelo sucesso. A gente é partidário da estratégia de que, cara, ninguém dá valor por aquilo que não paga. E aí, inclusive, o compromisso o compromisso financeiro é necessário, senão você não dá valor para aquilo que você está fazendo. É comum ter um custo de preparação, custo de setup, que normalmente não é por hora, é um pacote fechado. E aí, como é que ele é precificado? Mediante estudo. Nós não fornecemos proposta, tipicamente, exceto em condições pontuais ou necessidade específica, a gente não fornece proposta sem estudar o negócio antes. A gente assina, se necessário, o acordo de confidencialidade, acessa os dados do negócio, acessa o que tem disponível sobre estratégia, sobre financeiro, desenha o escopo que faz sentido, porque muitas vezes o escopo pode não ser simplesmente partir para uma transação. O escopo pode ser, cara, precisa pensar numa estratégia antes, precisa fazer um planejamento estratégico, precisa montar uma tese. E aí, claro, tem um custo para fazer isso, tem trabalho, tem braçal, tem gestão, tem trabalho de gestão para fazer isso. Como também pode chegar um caso, não, estou pronto, estou bem, o negócio está bacana, eu preciso, entre aspas, só ir ao mercado. Ok, o trabalho vai ser modelar, definir os objetivos, listar onde é que está a potencial transação, construir os documentos de abordagem e ir para a rua. Cada escopo é um escopo. Mas, de novo, resumidamente, existe um FII fixo que não é impeditivo, que eu costumo dizer assim, o olho da cara a ponto de você não conseguir fazer negócio, mas ele é importante para dar o tom de que, cara, você está compromissado em correr atrás de uma boa oportunidade. E também e o FII de sucesso, que é a maior parte do dinheiro, não tem dúvida. A gente não sobrevive de FII fixo. O fixo paga a conta. E paga a conta para uma transação no variável, querendo recuperar o custo que eu tive na fase de preparação. Daí eu estou conflitado. Então a gente, por exemplo, não opera no risco. Exceto, de novo, em casos muito pegou recentemente,
que a gente entende que ela já está escalada, já está partindo para uma série A, ela está pronta, a gente não vai fazer modelagem, a gente só vai revisar. O pitch está pronto, a gente só vai ter que dar uma melhorada, porque não está bem escrito, mas a gente vai dar uma ajudinha. E a gente basicamente vai, neste momento, pegar o material pronto, validar o conceito e o modelo e ir para a rua. Numa lista, inclusive, de esforço selecionado. Mas aí, de novo, é uma startup, um negócio diferente, etc. Então, a gente assumiu, neste caso em especial, a decisão de ir para o risco só para o sucesso. Mas aí é um success fee mais gordo também, né? Para compensar um pouco do esforço que a gente tiver. Então, tipicamente, eu diria o seguinte, Daniel, se você achar um advisor e ele te fizer uma proposta e disser para você que vai fazer tudo isso e vai operar no risco, numa boa, não contrate. Não contrate. Porque não vai ser um trabalho bom. Dificilmente. A menos que seja alguém que é tão amigo teu que vai dizer, não, Daniel, para você eu vou fazer de graça a parte fixa, eu só vou correr o risco do sucesso. Mas aí, ainda assim, amigos, negócio essa parte. Né? Às vezes perde o amigo e não faz o negócio. Esse percentual que você disse aí, ele varia de sucesso, ele varia em qual faixa? De novo, Renato, também tem muito a ver com o tamanho da transação. Se é uma transação muito grande, antes que eu estou dizendo assim, chega a 3 dígitos de milhão, claro, você vai ter um dígito baixo. As transações menores, você vai ter um dígito alto, talvez, dependendo do caso, até 2 dígitos. Mas ninguém vai te cobrar 50% de sucesso. Não existe isso. Eu diria assim, para ser mais específico, você não ficar na dúvida, tipicamente alguma coisa entre 5% e 10%. Entenda que quanto menor o deal, maior vai acabar sendo o success fee. Maior o deal tende a ser menor o success fee. Mas aí você obtém faixas ali de sucesso? Sim, claro, como é que vocês fazem? Claro. Cada caso é um caso, Renato. É plenamente customizado. Pode ser um caso que não vai fazer sentido, a nossa sugestão é fazer precificação flat, independente do tamanho da transação. Não, tem oportunidade, de acordo com o perfil do target, de capturar mais valor. Não tá, você me ajuda aqui, se eu capturar mais valor, você me remunera melhor também? Então, depende. O objetivo sempre, no caso de venda, né, que a gente está falando aqui, mas mais o perfil, talvez, do grupo, é achar a melhor condição possível para que, fazendo sentido para você, eu também possa ser remunerado. Esse é o objetivo. Até porque, se eu não fizer um bom negócio para você ou para quem estiver vendendo, não importa, eu também não vou ganhar dinheiro. Mas tem que ser equilibrado, né? Não pode... Um exemplo a gente faz, né? Muitas vezes, estabelece um target. Estou dando só exemplos, tá, Renato? Por isso que não tem fórmula totalmente pronta. Tem uma espinha dorsal e tem a competência principal, né? Tem o que você sabe fazer. Mas o modelo pode variar um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Por exemplo, então o target é, sei lá, R$100. Tá bom, vamos combinar o seguinte, o que eu exceder de R$100, você me paga uma remuneração melhor. Tem modelos e modelos. Né? Eu estava comentando, como você bem falou, faixas. Eu estava conversando com um amigo esses dias, cara, a respeito disso, porque até a gente tem agora uma variante em relação ao dólar, né? O dólar do jeito que está, as empresas brasileiras ficaram muito acessíveis para quem é de fora, né? E às vezes a gente pensa com a cabeça do real, para nós é muito caro, mas os caras vêm lá de fora e para eles às vezes é dinheiro de pinga. Então você, na cabeça do empresário, ele acha, cara, nossa, eu vou ficar milionário, tal, é muito dinheiro, tal, mas o cara lá de fora, você tem que pegar e multiplicar por 5, porque ele vai fazer essa divisão, entendeu? Então, aqui vai valer 500 milhões, para ele lá vai valer 100 milhões, e para ele lá 100 milhões é 100 milhões, entendeu? Então, é muita diferença nisso. Né? Então, às vezes a gente, de dentro da empresa, tem a parte emocional, a parte foi você que criou, você que montou, e aí você também tem aquele que você acha que, aquele valor que você acha que você vai estar tranquilo, seu pé de meia está garantido, resolvi meus problemas das próximas 2 gerações, e aí você não passa a não pensar mais racionalmente, né? Você passa a agir com um sentimento ali e outras coisas, com a emoção. E isso é ruim, cara, também, né? Eu sinto muito isso aí. Eu já tive amigos que perderam dinheiro em relação a isso. E tive amigos, cara, que ganharam muito. Porque eles fizeram esse trabalho que você está falando aí, souberam esperar também, esse fator tempo também, né? De saber esperar a hora certa. E aí depois saíram com o dobro, o triplo do que tinha imaginado, né, cara? Perfeito. Só pegar dois ganhos. Oi, diga, Renis. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Quando você quer laranjas, por exemplo, você vai na feira
e nas quarta-feiras você sabe que é mais barato dia da feira, né? Vai fazer a xepa. Perfeitamente. Quando eu estou querendo ou buscando um investidor em prol disso, né? Tem, né, uma vitrine onde que estão ali os investidores. Como é que se dá esse processo, né? Você, no seu papel ali, você recebe uma missão, né? Sabe, isso é meio místico, né? Claro que cada um tem a sua expertise, né? Mas, assim, um amigo acabou de me falar aqui agora, ele teve que sair, inclusive ele estava até aqui conosco, falando, rapaz, depois eu tenho que falar com vocês, porque eu estou com uma empresa que está querendo investir aqui no Brasil e quer entrar em, no mínimo, uns 2 segmentos diferentes. E aí eu fico nessa dúvida, poxa, onde que está essa vitrine, né? Sabe Onde onde que ela pega está, essa Reni? maçã? Sabe onde ela está? Em lugar nenhum, porque não existe. M&A não funciona assim. M&A é um negócio de descrição. Ele funciona... Se fosse um negócio de massa, não precisava de M&A, anunciava no jornal. Né? E só rapidamente pegar um gancho do Renato aqui com relação à moeda, se por si só a desvalorização de uma moeda no local-alvo fosse suficiente, no caso do Brasil, por exemplo, o investimento estrangeiro direto, o IED, tinha virado 200 bilhões de dólares. Não aconteceu. A gente está com o câmbio desfavorável em relação ao mundo há muito tempo. E, não, claro, crise também dificulta, mas a gente está mantendo aí 60, 70 bi de dólar ano em IED. Então, moeda sozinha não atrai ninguém. Pode ser, talvez, o fator inicial dizer, pô, para entrar está mais barato. Mas depois não vai ficar. Em algum momento isso pode se corrigir. Só para responder do Renato ali, que eu achei importante fazer esse adendo. Com relação ao teu ponto, não existe isso, Renes, infelizmente. O que existe? Existe relacionamento e acesso. Aí você tem que tentar entender quem é o cara que vai mais poder encontrar oportunidades para você, para o teu segmento, que tenha, muitas vezes, registro, né, track record, registro de transação ou de projetos na tua área de atuação. Ou que mesmo não o tendo, possua relacionamento e acesso. Claro, de novo, vou vender meu peixe. Mas hoje, por exemplo, que eu não tinha antes, falei isso para vocês, foi um dos motivos do meu lado de fazer a fusão, não só esse, mas foi um deles, nós passamos a ter acesso a uma rede global. E eu posso colocar isso, posso não, já estou colocando à disposição dos nossos clientes. Isso é acesso, isso é a vitrine que você está falando. Onde é que esse cara está? O investidor, às vezes a gente tem um pouco do que você falou, esse misticismo, né? O investidor tem essa aura. É um bicho inacessível, desconhecido. Muitas vezes mas tem os canais de acessar, as conexões, os negócios já realizados, os meios de relacionamento, né? Muitas vezes, o relacionamento indireto. Teve vários casos em que a gente acessou o investidor porque tinha uma conexão em comum, porque conhecia de uma roda, vou até dizer, uma confraria de vinho, acontece. Não é comum, mas acontece. Ou conhece o advogado, conhece o diretor da empresa, cara, você podia ter interesse nesse tipo de ativo. Agora, insisto, no caso de uma venda, um bom advisor vai, além de fazer uma boa pesquisa, para entender onde é que a transação, o deal pode estar, mas, sobretudo, vai usar toda a sua rede de contato e disponibilidade para conseguir ter esse acesso. Agora, não se iludam, esse é um trabalho feito a 4 mãos. Não adianta falar assim, o advisor tem uma solução mágica. Não tem. Se você também tem potenciais acessos targets, você tem que passar. Afinal de contas, o interesse, vamos imaginar que fosse o caso, o interesse também é teu de vender. Então, você tem que ajudar. Pô, conheço o João Pedro Maria, por que eu não vou deixar o Gerson bater naquela porta? É assim. Mas, claro, a gente, como advisor, pode e deve, tem que fazer a lição de casa e de novo, vou vender meu peixe, a gente faz. A gente depende do projeto, claro, depende do segmento, mas é muito difícil a gente fazer uma long list, né, uma lista inicial de potenciais investidores ou potenciais alvos para comprar, que seja de 2, 3 oportunidades. É de uma penca de bananas, uma penca. Normalmente, um target vendedor, a gente trabalha 20, 30, 40 potenciais targets investidores para começo de prospecção. Diga, quem perguntou? Jefferson, agora uma pergunta. Quando há um momento, você
deu uma pincelada nisso ali, mas eu fiquei com a dúvida. Há um momento em que um segmento ele está mais em alta, né? Ou porque a gente vê, como não é desse mundo, a gente vê ali, hora ou outra, alguma informação, né, de algumas de movimento, mas muitas das vezes você vê um segmento ele indo em cadeia, né? Vou dar um exemplo. Em 2017, a TOTUS e a Lynx, parece que as duas estavam sentadas na mesa, os dois caras, parece que sentaram um do lado da mesa e falou assim, vamos ver quem compra mais empresa, porque todo dia saiu uma notícia dos caras, né? Então, tem isso no mercado, assim, esse aquecimento segmentado, ou não? Isso é... Tem sim, Renis. Agora vamos lembrar por que eles acontecem. Eles acontecem porque alguém vai lá e faz negócio. Só por isso. Dificilmente acontece de um único segmento ter, de repente, todo mundo olhando junto, de uma vez só. É raro. Ou porque realmente é uma oportunidade inigualável, e é muito difícil isso acontecer, ou porque alguém já começou a olhar, começou a perceber a oportunidade, os outros acabam se mexendo. Também é assim, não deixa de ser verdadeiro. Do outro lado, também é comum... Desculpa, alguém quer falar? Sim, complementando isso aí que você está falando, mas pode concluir. Tá bom, só terminar o raciocínio. Mas também é muito comum isso acontecer, especialmente nos segmentos que são mais pulverizados, quando a concentração e a consolidação ainda é pequena. E isso é verdadeiro para uma infinidade de setores no Brasil, especialmente por sermos um país continental. Às vezes um segmento é consolidado, mas regionalmente ele ainda é bastante espalhado. Quer um exemplo? Supermercado. Quais são as grandes redes? 2, 3 ou 4. Mas você vai regionalmente, você vai para BH, ainda tem um Super Nosso, ainda tem o Verde Mar, sei lá, nem me lembro mais os nomes daí, já me esqueci. Mas você vem aqui para o Paraná... BH? O supermercado BH, forte pra caramba. Você vem aqui para o Paraná, tem o Festival, os Mufato, no Rio Grande do Sul tem o Zafari, Santa Catarina e Angeloni. Então, nós somos parte de um país, de uma economia muito pulverizada. Quando começa a ter bons ativos num determinado segmento, com alguém consolidando, o resto vai, de alguma forma, né, vai atrás. Esse é um dos motivos pelos quais, só para concluir esse raciocínio, que a gente já há 2 anos se posiciona selecionadamente em startups. Por quê? Porque onde vai o capital semente, em algum momento, se o troço explodir, é onde vai entrar o dinheiro grosso. E quem estiver posicionado desde o começo lá vai, obviamente, teoricamente, absorver as melhores oportunidades. Isso significa que nós vamos assessorar toda qualquer startup? Não, não dá. Startup não tem dinheiro, muitas vezes não está validado e não consegue nem ter um advisor. Mas as selecionadas, como essa, por exemplo, eu estava comentando com vocês hoje, que já está escalada, que está indo para potencial série A, é um tipo de negócio que talvez a gente possa vir ajudar. Desculpa, alguém ia comentar? Isso, eu ia comentar. Vitor Moura falando. Tudo bom, né, gente? Então, a pergunta do Renis, de momento, que está aquecido, esses dias para trás eu estava fazendo um curso de Bolsa de Valores, mercado de capital, e eu percebo que essas empresas que têm capital aberto, essas SAs, vamos falar de TOTUS, enfim, muita coisa que move o mercado de fusões, de aquisição, tem a ver com os recursos que eles captam no mercado de ações. Então, porque, por exemplo, eles fazem um anúncio de que estão fazendo uma aquisição de uma empresa, um exemplo, e que eles conseguem alavancar a empresa no mercado de ações, de capital, às vezes é o objetivo secundário ali enfim, de estar fazendo esse investimento. Eles ganham muito em cima dessas notícias, dessas novidades. Então, eu percebo muito isso, mas assim, é um mercado paralelo que movimenta muito essas fusões e aquisições, principalmente quando a gente está falando de grandes empresas, né? Você concorda? Sim, Vitor, mas eu diria para você que tem um pouco de mito, eu acho, nisso também, sabe?
Tem, sabe por quê? Muitas vezes o fato de estar listado ou estar presente no mercado de capitais tem todos os seus desafios, os custos disso, mas dá a esse ativo a oportunidade de um acesso que os outros não têm. Claro que ele pode simplesmente fazer, entre aspas, a geração de valor que ele precisa simplesmente com a valorização das ações. A gente não pode esquecer que para isso se tornar dinheiro ele tem que realizar as ações. Entende? Ou ele tem que emitir papel novo, ou ele tem que vender para capturar esse dinheiro. Então não é tão direto assim, paguei a aquisição com a valorização das cotas. Tá bom, essa é uma possibilidade. Mas para eu ter conseguido esse dinheiro, eu tenho que ter realizado. Tá no mudo aí, Vitor. Eu tenho que ter realizado. Tem que ter realizado, né? Uhum. Exato. Mas soa, claro que soa bem. Se for um bom negócio, o mercado vai procurar. É tudo demanda e oferta, né, Vitor? Não tem como ser diferente. O mercado entende que é um bom negócio, vai valorizar o papel. Sai gente comprando, aumenta a demanda, precifica mais alto e aí valorizou. Mas eu diria que é, sim, uma grande vantagem. Tanto é que, seja no Brasil ou fora, mas especialmente no Brasil, é difícil você ter uma empresa listada que não tenha ou sido forjada por processo de M&A ou usa muito bem esse processo de M&A, tanto no pré quanto no pós-listagem. Tem gente, inclusive, que faz muito bem o processo e se lista justamente para conseguir recurso para poder fazer mais aquisições. Até porque o mercado o investidor gosta de pôr dinheiro para poder fazer o negócio crescer. E para fazer o negócio crescer, o dinheiro não é no bolso do sócio, é no bolso do caixa, né? No caixa da companhia. Isso quer dizer que só tem M&A para pôr dinheiro no caixa? Não, tem aquisição de posição, de monte. Diga, quem está falando, perdão? Ô Jefferson, sou eu que estou falando. Oi, Renan, eu queria saber se tem mais alguma pergunta aí, que aí com essa pergunta... Esse questionamento do Vitor me fez lembrar Pudesse, fechamento aí dessa... Tinha muito mais coisa, Rendes, mas não dá tempo, né? Infelizmente. Esse papo é muito bom. Então, ficamos aí com a pergunta do Daniel e do Becker, e aí você, com elas, faz para a gente o fechamento. É comum, por exemplo, uma empresa SA, como o Vitor citou, quando vai comprar uma empresa menor, ela pagar com parte com ações da própria empresa. Tipo, a TOTVS, eu não te dou tanto dinheiro, mas o resto eu te dou em ações da TOTVS que valem X. Uhum. Isso é uma prática comum, fica até, no meu entendimento, um pouco difícil de pagar a comissão do advisor, porque não entrou dinheiro, na verdade. Né? Aí tem que tirar dinheiro do bolso, né, Daniel? A opção de escolha de receber o pagamento em ação é de quem vendeu. Aí eu não posso simplesmente dizer, não, só porque você está recebendo em ação, eu vou ficar sem receber a parte, também não dá, né? Mas também não é muito comum, assim, não. Realmente primeiro, por vários aspectos, né? Não é todo mundo que tem capital listado para poder fazer troca. Você pode fazer troca de ação com capital não listado? Claro que pode. Óbvio. Então me dá um pedaço da tua empresa em troca da tua aquisição sobre a minha. Só que é o seguinte, se eu adquirir uma posição minoritária na tua que não tem liquidez, não tem para quem vender, eu estou trocando o quê por o quê? Estou trocando algo que não tem liquidez por algo que tem menos ainda? Então é natural que se faça esse tipo de troca quando você tem liquidez do papel, liquidez da cota de quem entregou aquilo como pagamento. E isso é mais comum para a empresa listada, naturalmente. Embora não seja impossível para a empresa que não tenha papel em bolsa, papel público. Agora, a outra questão além de ter essa situação de usar, dar liquidez para ter a viabilidade de fazer esse pagamento, quem está comprando, na verdade, está adquirindo um sócio. E não necessariamente isso é desejado. Muitas vezes quer comprar a ideia, quer comprar o troço, não quer trazer a pessoa para dentro do capital. E aí a estratégia pode não ser a melhor. Mas tem, especialmente que a gente passou por um boom, de alguma maneira, nos últimos 20 anos, 15, 20 anos de listagem no Brasil, isso se tornou relativamente comum. Não comum, né? Comum para quem tem essa ferramenta à disposição. Pode ser um bom negócio, como pode não ser. O que tem, para quem vende, por exemplo, tem que sempre lembrar que você não está adquirindo, você não está vendendo para ter liquidez imediata. Você vai ter que vender esse papel, vender essa cota que você adquiriu, essas cotas que você recebeu, perdão, e você tem que acreditar, sobretudo, no plano de negócio de quem você recebeu parte. E você passa a ser sócio dela. Tem vários, tem negócios e negócios. Tem gente que faz isso muito bem feito. O Grupo JCR aqui de Curitiba, por exemplo, é um bom exemplo. Quando vendeu a participação que ele tinha no Grupo GRV,
que era antigo dono da Sascar, inclusive, eles venderam para a CETIP, na transação com a Dealmaker que a gente assessorou. O grupo JCR resolveu receber uma boa parte das cotas, dos pagamentos, em participação na CETIP. E depois, quando a CETIP foi fundida no processo que criou a B3, a perspectiva de valor foi muito melhor. Mas aí tem que refletir. Qual é o ponto? Tem que aguentar a bronca também. Não vou fazer liquidez agora. Eu consigo segurar a perspectiva e o risco de tentar uma liquidez melhor lá na frente? Aí depende, de novo, do objetivo da possibilidade de cada um. Só para concluir, quanto mais maduro o mercado de capital e o mercado financeiro for, tanto mais as opções vão existir. Porque tanto mais empresas podendo usar essa ferramenta vão estar disponíveis. O que, infelizmente, ainda não é muito o caso do Brasil. O mercado de capitais brasileiro, comparado com o mundo, é, infelizmente, um mundo desenvolvido, né? Lógico. É nanico ainda, infelizmente. Mas está crescendo também, né? Graças a Deus. O Becker, fala, Becker. Se você puder fazer sua pergunta. Boa noite para todo mundo. Só fazer uma pergunta. Sinta-se à vontade para responder. No seguinte, para a precificação final de uma empresa, eu posso levar em consideração o que é que levar em consideração? Por exemplo, os ativos, os passivos, o balanço final, o lucro, a perspectiva dela dar lucro. Por exemplo, a minha curiosidade, a gente tem a Tesla aí, que é uma empresa que internacional, fabricando automóveis elétricos, só que os balanços dela dão prejuízo e as ações dela são valorizadas, é uma empresa cara. Então, quem mexe com isso, se existe alguma regra geral para precificar uma empresa? Bom, Becker, primeiro ponto, né? Aproveitando a pergunta do Becker, o Giovanni fez uma pergunta bem na mesma linha e aí você aproveita os dois gatilhos. Ele fala que uma empresa de software e o ativo principal, os produtos e clientes, como fazer um valuation, né? Quais são as variáveis importantes, né? Eu acho que as duas são frutos aí de uma mesma linha de raciocínio. Estão na mesma base. Vamos por partes. A gente, infelizmente, não vai ter o tempo adequado, está previsto aqui no material. Vocês vão receber eles depois e vão poder olhar à vontade. A gente pode até fazer um outro bate-papo futuramente. Mas o primeiro aspecto é o seguinte, aproveitar primeiro a pergunta do Becker. Por que a Tesla, que produz uma fração da Toyota, vale menos do que a Toyota, que é centenária e produz muito mais? Por um motivo muito simples. Quem vende ou quem compra pelo que ela vai se esperar valer no futuro. A visão, nesse caso, pode ser na sua, na nossa, na minha, de quem quer que seja, correto ou não, Becker. Mas se tem alguém pagando é porque vale. Esse é o ponto que eu voltei lá atrás. Se tem alguém pagando pelo valuation é porque ela valeu. Os investidores do mercado que compra a ação e precifica, aceita precificar a Tesla em condição de valor superior à da Toyota, é porque enxerga nela um potencial de futuro muito maior do que a Toyota. E aí, já entrando na pergunta da pessoa, me fugiu o nome, desculpa, fez a pergunta aí do Gilvan, você vende, seja cliente ou sistema, etc., você vende um negócio pelo futuro que ele pode gerar. Um negócio de capital, uma empresa, se vende pela perspectiva do que ele pode construir. E é por isso que você precisa fazer um planejamento de caixa, um fluxo de caixa descontado, que a maioria das vezes é a ferramenta utilizada, projetar esse futuro e trazer ele a valor presente. E aí eu vou dizer, cara, esse futuro hoje vale X reais. Perdão, X mil, X milhões. Então, essencialmente, respondendo a mesma pergunta, os dois casos, você está vendendo ou está esperando vender pelo que ela pode vir a valer. No fundo, é isso que o comprador vai adquirir. Porque o que ficou para trás, seja em termos de ativo ou de passivo, já ficou. Inclusive, ele só fica com o passivo, porque o ativo você já reembolsou. O lucro que já deu, o resultado que já produziu, ficou com o sócio. Então, quem adquire, está adquirindo uma perspectiva futura. E se essa perspectiva futura é tão mais valiosa ou valorosa do que o outro que já tem histórico de entrega, é uma questão de mercado de entender quem é mais aceito, quem é menos aceito por essa perspectiva de futuro. Penso eu, se a Toyota tivesse tão à frente na questão elétrica, talvez não tivesse esse desconto tão grande em relação à Tesla. Mas vamos combinar que a Tesla é quase que um caso único, né? Não tem várias Teslas disponíveis com essa diferença de precificação. Tá claro? Ok. Bom, só para concluir aqui, Renis, se a gente fosse adiante, eu vou deixar disponível o material para vocês. Não tem como falar de valuation se não falar de matemática financeira. Impossível. Valuation embute
cálculo de valor, e para falar de cálculo de valor de ativo, a gente tem que falar um pouquinho de matemática financeira. Então, nos próximos capítulos, que a gente pode fazer em outro evento, super à vontade, que vocês queiram marcar, a gente pode retomar essa discussão falando sobre esse tema, e aí se me perdoe a brincadeira, vou botar os senhores para fazer conta um pouquinho, para discutir um pouquinho de conceitos de matemática, e depois a gente falar um pouquinho mais sobre estratégias de valoração e um pouquinho sobre perspectivas de valuation. Mas não tem sentido, no meu entender, esse material a gente sempre trata dessa forma, falar sobre valuation se a gente não tiver na mesma base, por exemplo, sobre o básico que seja, caso ninguém conheça, também não tem problema nenhum, sobre matemática financeira. Aí acho que ficam para capítulos para próximas conversas aí. Que não se sabe, aprende. Muito bom. O Jefferson, eu confesso que esse tema ele é fantástico, né? Porque a gente vai se envolvendo aqui, né? Cada vez mais querendo entender, porque a gente compreende até aquele momento e desperta curiosidade para o próximo ponto, né? Eu estou contigo, né? Gostaria muito de depois a gente dar continuidade nessa fala. Claro. Eu acho que tem muito ali ainda e agradeço pela liberdade e pela clareza que você traz, né, nesse tema, né, sendo muito muito aberto na colocação, né, não deixando as claras aqui para a gente, né, como que funciona. É um prazer. Então, estou muito grato aí pela sua participação. E aí, como fechamento, se você puder deixar aí, não sei se você vai compartilhar ali a apresentação, deixar os seus contatos aí para depois a gente fazer. E também algum conselho que você possa dar, né? Tem aqui algumas pessoas que possam usufruir, né, desses aí. Tem vários patamares aqui de negócios, né? Tem uns querendo engatilhar, precisando da mão aqui de amigos, no meu caso, né? Já tem caras safos aqui, né? Que já passaram por várias empresas e estão aí com novos negócios, né? Tem empresas maturadas, tem empresas com startup, e é um tema que depois a gente pode até vir a explorar, né? Quando que é o momento da gente tirar o produto para ele ter vida própria e como que a gente pode vender o produto e deixar a empresa, né? Algo nesse sentido. Eu acho que esse tema também é bem interessante. Por fim, muito grato a todos que estão participando, né? Aqui sempre conosco. A você por ter feito aí essa brilhante explanação para nós todos. Que é isso. Imensamente grato. Muito obrigado. Bom, eu acho que você tinha me pedido, só me corrija se eu estiver errado, para falar uma das coisinhas por final. Quem sou eu para dar conselho? Que eu posso dizer um pouco da nossa experiência, o que a gente já passou. Eu diria basicamente duas coisas. A primeira é cuide bem do seu negócio, e a segunda, não faça sozinho. Quando eu digo cuide bem do seu negócio, o que vai viabilizar a venda ou uma eventual transação, seja ela de aquisição de compra, de aquisição de venda, especialmente se for de venda, é a manutenção do valor do negócio, especialmente a perspectiva de criação de valor adicional. Quanto ela pode vir a valer, quanto o ativo pode vir a valer mais. Isso só funciona, com perdão da expressão, também sou empreendedor, com a barriga no balcão. Então, muitas vezes o empreendedor recebe uma consulta, uma oportunidade, fica tão maravilhado de, meu Deus, vou ficar milionário, ou então, pô, vai ser um baita do negócio, e a diligência operacional fica esquecida. Aí, quando ele vai começar a fazer a transação, o troço já não vale mais nada, perdeu muito valor e assim por diante. O segundo aspecto, que é o primeiro que eu tinha falado, é não faça sozinho. Claro, nem tudo é possível ter um advisor, como a gente já comentou, vocês sabem disso, tem tamanhos, às vezes, que não se encaixam. Não tem viabilidade econômico-financeira de ter um advisor. Mas, a partir de um determinado ponto em que isso se torna possível, como a gente está falando aqui de tecnologia, tem empresas, às vezes, com faturamentos que não são tão altos, mas com a rentabilidade sendo boa, tem valores expressivos, eventualmente, para a realização. Não necessariamente precisa faturar 100 milhões. Não.
Muitas vezes um negócio de faturamento menor, mas com uma margem alta, com um troço escalado, um negócio escalado, com dívida controlada, ou pouca dívida, se for possível, com um conceito de expansão bem definido, pode valer bom valor. Então, não é o valor necessariamente do faturamento, é o valor que o negócio pode ter. E precisa fazer conta, como vocês já sabem, a gente já falou um pouquinho sobre fluxo de caixa descontado, a gente poderia explorar em outro pedaço. Mas a partir de determinado ponto que isso se torna viável, não faça isso sozinho. Não cai na tentação de dizer, não, eu me viro. Pode vir a ser o melhor negócio da sua vida, mas também pode ser o pior. E aí, se arrepender depois que fez, não dá mais, né? Contrato assinado, dinheiro recebido, vai tentar discutir na justiça para ver. Conta com a sorte. Então, claro que estou defendendo o meu negócio, mas é importante. A gente sabe o valor que a gente ajuda a agregar, o cuidado com o jeito de fazer, a experiência de ter passado por isso, sobretudo, de entender as alavancas de valor. E muitas vezes, como eu digo, extrapolar o trabalho, que não é só financeiro. Ele é financeiro por sua base, mas ele tem muito de relacionamento, de conhecimento jurídico, de conhecimento empresarial, de conhecimento contábil também. A gente não é contador de formação e nem advogado, mas, de novo, a gente tem que sentar lá e ajudar a fazer um bom contrato, porque se o cara assinar um contrato mal feito, ele vai se arrepender depois de dizer, tive um mau advisor. E não é isso que eu quero. Não é assim que a gente trabalha. Então, a gente acaba se entranhando, vamos dizer assim, tão profundamente no negócio e nas outras partes, que a gente se sente meio dono até às vezes junto, né? Não, a gente fala, não vamos fazer esse negócio. Não vamos, não é meu. Não vamos fazer esse treinamento que não é bom. Ou vamos tentar outra alternativa. E você só vai ter disso você só vai ter isso, primeiro, se você tiver um advisor, claro, se ele for bom, né? Tá cheio de gente aí dizendo que é advisor, mas às vezes não faz todo o trabalho, é um broker. Como disse o Duane, meu amigo que me convidou para a live anterior, um dia a gente falando sobre startup, tá cheio de cavalo com uma folha de bananeira na frente dizendo que é unicórnio, né? Só para dizer que tem um chifre. É mais ou menos o mesmo princípio, se me permitem a brincadeira. É isso, senhores. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer enorme conversar com vocês. É uma pena não ter o tempo para poder fazer o restante, mas foi muito rico. Espero ter correspondido um pouco da necessidade, nem digo expectativa, mas necessidade de conhecer um pouco mais disso. Vou ficar, obviamente, à disposição. Aqui não vai dar tempo de passar, mas o meu contato está com o Renes. Vou reforçar ali, Renes, o meu e-mail no grupo. Fique super à vontade de passar meus contatos para quem quiser. E vou com muito prazer receber, que seja para um café, uma conversa, um bate-papo, a gente agenda, se conhece, quem quiser. Muito obrigado e muito agradecido aí por essa disponibilidade, né? E aí, quem quiser aí, eu passo aí os seus contatos aí, né? Espero que você consiga valorizar 110%, 150% aí da expectativa desse pessoal aí, né? Vamos tentar. Mas eu vou te falar uma coisa, viu? Esse pessoal que está aqui está com muito mais cara de quem está querendo comprar aí empresas como TOTUS, como Link, do que quem está querendo vender, tá bom? Perfeitamente. E dá para comprar, ué. Tá listado. É só mandar a ordem de compra lá na corretora e está feito o negócio. A gente ajuda a capitalizar para fazer essa aquisição, fica tranquilo. Prazer mais uma vez, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. À disposição para marcar, eventualmente, outros encontros para terminar de explorar os temas aí, caso seja do interesse de vocês, Adriano. Muito obrigado, Jefferson. Muito bom. Imagina. Valeu, Jefferson. Muito obrigado. Sempre um prazer. Um abraço. Valeu, Jefferson. Abraço. Obrigado, Paulo, aí pela conexão. Sobretudo. Bom descanso para todos. Valeu. Até mais, gente. Obrigado. Bom tarde. Até mais. Tchau. Tchau.